Quem é fiel a pessoas é leal. Quem é fiel a Deus é santo. Então, fidelidade é o seguinte: se eu tiver fidelidade a mim mesmo, eu sou íntegro. Quem é fiel a si mesmo é íntegro. Quem é fiel aos seus princípios é honesto. Quem é fiel a Deus é santa, ou santo. Então, veja, fidelidade a si mesmo, isso se chama integridade. Fidelidade a princípios se chama honestidade. Fidelidade a outras pessoas, isso se chama lealdade. E fidelidade a Deus, isso se chama santidade. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. João 8, 51 a 54. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Deus é o único digno de toda glória. Mas eu estou precisando da força de Deus para viver. Você também? Então, em vez de você dizer amém, você diz assim: eu também. Eu preciso da força de Deus para viver. Não está fácil. Quer dizer, nunca foi fácil. Mas esses dias estão particularmente difíceis. E não é privilégio do Brasil. Essa semana eu vi um vídeo de um grupo nazista na Índia. Fiquei apavorado. Essa semana eu vi um rapaz fantasiado com as roupas da Ku Klux Klan. Aquele capote branco, que era uma organização terrorista, racista, que perseguia pretos nos Estados Unidos. Não está fácil. A Turquia, a Rússia, a Bolívia, a Inglaterra está na beira de problemas gravíssimos. A França, com muitos protestos ao redor, é mundial. Hong Kong, Chile.
E aqui no Brasil, um atentado com bomba por um grupo que se diz integralista, fascista. Não está fácil. Nós precisamos da força de Deus para viver. E eu quero hoje chamar você para se inspirar, não em mim. Eu quero que você se inspire num personagem da Bíblia, que eu quero inclusive dar para vocês o background, quero dar o entorno, um pouco da história desse personagem. Ele se chama Caleb. No capítulo de número 14 do livro de Josué, tem a história de Caleb. Mas deixa eu falar para vocês um pouco antes de ler a história, para que vocês entendam quando eu leio, porque muita gente aqui não está familiarizado, muita gente pela internet, não está familiarizado com a história bíblica. E se eu ler o capítulo assim, de pronto, muitos não vão entender direito. Há algumas informações que são importantes a respeito desse homem chamado Caleb. A primeira informação é que Caleb, ele foi um dos 12 espias que Moisés mandou para a terra prometida. Vocês sabem que Moisés foi o líder da libertação de Israel do Egito. Então, Moisés tirou o povo do Egito e precisava saber qual era a condição da terra de Canaã. E ele mandou 12 espias para ir lá, esses espias, verem como é que estava a situação em Canaã. Dos 12 espias, 10 voltaram com um relato pessimista. Nós não vamos conseguir. Nós saímos do Egito, mas nós não vamos conseguir. Dos 12, 10 voltaram dizendo: eles são gigantes, eles são enormes, nós parecemos gafanhotos diante deles, nós somos muito pequenininhos, a gente é um inseto diante do povo que está em Canaã, nós não vamos conseguir. Quer dizer, a gente saiu do Egito, mas nós não vamos conseguir entrar em Canaã. 2 voltaram com um relatório positivo. Foi Josué e o Caleb. Esse que eu vou ler aqui a história para vocês. Disseram assim eles: não, a gente consegue, Deus é com a gente. Deus é por nós, a gente vai conseguir. Só que quando eles entraram na terra prometida, Moisés falou: só 2 vão entrar. Os 2 que tiveram o relatório positivo, só 2. O Josué e o Caleb, e os outros não entram. Porque vocês foram pessimistas, vocês foram derrotistas. Vocês não vão entrar. Com essa atitude vocês não entram. O Caleb entrou na terra prometida. Passou o rio Jordão, entrou no Canaã. Só que, sempre tem um só que, mas, sempre tem um mas. A conquista de Canaã não foi favas contadas. A conquista de Canaã não foi, entrou e ganhamos tudo. Como nada na vida é. Nada na vida é fácil. Conquista de Canaã foi luta, e luta, e luta, e luta. E essa luta durou décadas. E o Caleb entrou na terra prometida
achando, como ele e eu e você, todos nós achamos, que quando a gente entrar na nossa terra prometida, vai ser tudo um mar de rosas. E não foi. E agora eu vou ler o relato deste homem, quando ele já está com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Capítulo de número 14, versículo de número 6 em diante. Essa é a história de Caleb aos 85 anos de idade. Vocês estão comigo ainda ou eu perdi vocês? Tá bom. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. O que foi que ele disse sobre ele e Josué? Só vocês dois vão entrar. Foi isso que Moisés disse. E é o que ele está dizendo aqui. Ele está lembrando Moisés. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Lembram que só ele e o outro deram um relatório bom? Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Essa aqui é a frase que eu quero que você segure ela. Repita comigo e diga assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Faz 45 anos que ele entrou na terra prometida e ele ainda não conquistou uma região montanhosa, difícil, em que o povo estava encastelado. Ainda não é dele. E ele está com 85 anos de idade. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Até aí.
Que homem admirável. Aos 40 anos de idade, ele é companheiro de Moisés e de Josué. E durante 45 anos, ele está na Terra Prometida e está sendo obrigado a lidar com um sentimento horroroso, que é o sentimento de frustração. Frustração. O que é a frustração? Frustração é quando uma expectativa minha, não dos outros, minha, não se cumpre. Aquela região está fortificada e Caleb precisa lidar com a frustração. E ele lida. Porque aos 85 anos de idade, ele diz assim: o meu vigor continua o mesmo. Agora, claro, eu fico me perguntando, qual foi o biotônico Fontoura que esse homem bebeu? Lá no Ceará diz assim, qual foi o chá de catuaba que ele bebeu? Que tipo de whey ele colocou na sua bebida? Que cafeína era essa desse Red Bull espiritual que ele bebia? Veja, aos 85 anos, óbvio que ele fisicamente devia estar, porque nenhum homem com 85 anos de idade tem o corpo, tem o físico de um jovem de 25 ou de 30. Mas interiormente, isso que vale, porque eu conheço muito jovem de 25 anos que tem o coração de 85. E ele tem o corpo de 85, mas ele tem um coração de 25. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual o segredo de Caleb estar com 85 anos de idade cronológicos e um coração tão disposto, tão pronto? Qual o segredo? Eu diria que Caleb teve quatro qualidades, 4 virtudes, 4 bem-aventuranças que mantiveram o coração dele com vigor, com força. E a força de Deus para o seu viver vem dessas 4 qualidades. Se você mantiver essas 4 qualidades no seu coração, não importa quantos anos você tem, não importa quão debilitada esteja a sua saúde, não importa quantos problemas você enfrente, se você mantiver essas 4 qualidades na sua alma, você terá a mesma força de Deus que estava no coração de Caleb. Você quer? Quer? Deixa eu dizer as 4, depois a gente trabalha cada uma delas. Primeira, fidelidade. Repita. Segunda, gratidão. Diga, gratidão. Terceira, reinvenção. Quarta, humildade.
4 qualidades que, se alguém guardar no seu coração, não importa que você seja ateu, católico romano, espírita, budista, cristão, evangélico, pentecostal, não importa. Se você tiver essas 4 virtudes na sua alma, você enfrenta as dificuldades que a vida traz na sua estrada, no seu caminho. Primeiro, fidelidade. Primeira qualidade é fidelidade. Eu não sei se você prestou atenção que ao longo do texto, quando Caleb fala para Josué, ele diz assim: eu fui fiel a Moisés. No fim do texto, no capítulo 14, diz assim: porque ele foi fiel ao seu Deus. Fidelidade. Fui fiel a Moisés. Dei um relatório autêntico. Fui íntegro comigo mesmo. Fidelidade. Agora deixa eu dizer, fidelidade é uma virtude, é uma bem-aventurança que ela tem diversos aspectos. Quem é fiel aos seus princípios é honesto. Quem é fiel a pessoas é leal. Quem é fiel a Deus é santo. Então, fidelidade é o seguinte: se eu tiver fidelidade a mim mesmo, eu sou íntegro. Quem é fiel a si mesmo é íntegro. Quem é fiel aos seus princípios é honesto. Quem é fiel a Deus é santa, ou santo. Então, veja, fidelidade a si mesmo, isso se chama integridade. Fidelidade a princípios se chama honestidade. Fidelidade a outras pessoas, isso se chama lealdade. E fidelidade a Deus, isso se chama santidade. E é interessante que o Caleb tem força para enfrentar a frustração de não ter ainda conquistado a terra. Ele tem força de enfrentar um grupo que está encastelado numa montanha. Ele tem força para enfrentar, inclusive, a sua debilidade física a partir de 4 virtudes. Ou 4 qualidades de quem é fiel. Então deixa eu falar para você. O que Deus pede a mim, o que Deus pede a você, não é que você seja bem-sucedido. Deus pede a você que você seja achada fiel a você mesma, aos que estão ao seu redor, que você seja achada fiel ou achado fiel aos seus princípios, e que você seja achada ou achado fiel a Deus. Paulo diz isso em 1 de Coríntios capítulo 4, versículo de número 2. O que Deus requer dos despenseiros é que sejam achados fiéis. E eu tenho isso como um princípio na minha vida. Não, eu estou no fim da minha história de vida quase. Já estou na última reta, já estou no sprint final. Tenho poucos anos, talvez, não sei quantos, mas não são mais do que eu já vivi. Não sou o pastor mais bem-sucedido da paróquia. Não sou o pastor rico. Não tenho nenhum amigo famoso e poderoso na política.
Minha igreja não é sinônimo de uma igreja rica e descolada e da moda. Mas uma coisa eu peço a Deus, para a minha vida pessoal, para os pastores todos que fazem parte da equipe da Bethesda e para a Bethesda, é que se Jesus voltasse hoje, Ele diga para nós o que Ele disse em Mateus capítulo 25. Muito bem, meus servos bons e fiéis. Eu quero que Deus diga para você, não assim, parabéns, você é bem sucedido, parabéns, você é um exemplo de pessoa próspera. Não, eu quero que Deus diga para você, meus parabéns, você é exemplo de uma mulher fiel, de um homem fiel, fiel a você mesma, fiel às pessoas que estão ao seu redor, fiel a Deus, fiel aos seus princípios. Porque quem tem fidelidade como qualidade da vida, enfrenta qualquer luta e qualquer desafio. Paulo termina os seus dias preso numa cadeia de Roma, perdeu todas as causas jurídicas que ele estava lutando, ele perde, mas ele escreve em 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo do meu fim. Mas eu combati o bom combate. Terminei a minha corrida. E fui fiel à fé. O que se requer de você não é que você tenha muitos talentos, que você tenha muita riqueza, que você seja considerado esteticamente bonito ou bonita, mas que você seja achada fiel. Segunda qualidade, eu falei a primeira, qual era? Me ajudem, eu quero transformar vocês aqui numa classe de aprendizado. Primeira virtude para ter força de Deus no viver é? Fidelidade. A segunda? Gratidão. Veja que Caleb, ele diz assim, no capítulo 14, ele diz, olha, pois bem, o Senhor me manteve vivo durante todos esses anos. Deus me manteve vivo. Em outras palavras, o fato de eu estar aqui hoje não é mérito meu. O fato de eu estar aqui hoje não é minha virtude. Não fui eu que consegui, foi Deus que me manteve vivo. Isso é gratidão. É o reconhecimento de que aquilo que eu tenho, seja minha saúde, sejam os meus bens, seja minha família, o que eu tenho, na verdade, não depende de mim. Deus está vivo aqui hoje, foi o Senhor que me manteve, foi Deus que me preservou. Você sabe, uma das coisas que eu acho que mais importantes na vida é a gente ser agradecido. Eu aprendi isso quando era criança. Já contei aqui na Bethesda. Quando eu fiz 7 anos de idade. Me lembro da data, porque eu levei uma surra. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. E você sabe por que eu levei uma surra do meu pai, de cinta? Não estou sugerindo, pai, que você faça isso. Isso é a velha pedagogia. Mas eu levei uma surra porque era dia do meu aniversário. Eu ganhei presentes. E um dos presentes, quando eu abri, eu não gostei. E comecei a chorar. Da birrinha de criança que não gosta do presente. Não era o que eu queria. Eu queria outra coisa, sei lá o que era. Meu pai me pegou pelo colarinho assim da camisa e disse, vamos lá no quarto.
E eu não conseguia acreditar que no dia do meu aniversário isso ia acontecer, e aconteceu. Ele me deu umas 3 lambadas nas pernas, eu comecei a chorar e ele disse assim: nunca esqueça de ser agradecido, porque o presente que a pessoa trouxe hoje, ela não precisava trazer. Ela não precisava trazer. E se trouxe, mesmo que não seja do seu gosto, seja agradecido. Nunca mais esqueci. Deixa eu falar para vocês. Eu sou muito agradecido. Pessoal que faz a Bethesda. Pessoal que está lá nas câmeras. O Eliel está lá em cima, na House Mix. Enquanto vocês estão aqui assistindo o culto, ele está lá. Para que essa mensagem chegue via internet. O pessoal que está aqui. Esse pessoal todo voluntário, que está aqui na câmera. O pessoal que está fazendo aqui Libras. Aprendendo Libras para transmitir a mensagem em Libras para pessoas surdas. Tudo voluntário. As pessoas que estão dando aula para os seus filhos hoje. As crianças que estão tendo aula ano após ano, domingo após domingo. São todos voluntários que estão cuidando dos seus filhos. Agora, nessa hora, enquanto você está aqui. Sermos agradecidos para o pessoal da câmera, do vídeo, do áudio, do louvor. Que chega aqui às 8 horas da manhã para ensaiar, para repassar o som, ensaiar aqueles ensaios outros dias. Às vezes até 2, 3 horas da madrugada, para que o som seja um som abençoador. Sermos agradecidos. Sou grato a Deus pela minha mulher. Sabe por quê? Porque eu estou hoje aqui por causa dela. Porque se ela quisesse me ferrar, vocês só tinham notícia do estrago. Mas eu sou grato a Deus pela minha mulher. Sabe por quê? Quando a Bethesda estava começando, eu caí no conto do Opala a álcool. Uma pessoa falou para mim: Ricardo, tem um Opala a álcool da diretoria de um banco, você tem que comprar esse carro. E eu comprei esse Opala, bendito Opala a álcool. E a gente só tinha um carro. E o meu salário não dava para a gente se sustentar. E minha mulher saía de Vila Mariana para dar aula de inglês para executivos em Alphaville. E ela acordava de madrugada. E eu preguiçosamente ficava ainda na cama. Mas tinha um lance assim. Ela saía devagarzinho, fechava a porta e eu dizia assim: se ela não voltar em 10 minutos, eu consigo dormir mais pelo menos 1 hora. Em 10 minutos ela voltava e dizia: o carro não pegou. Aí eu de chinela, de pijama, com a camiseta branca velha, descia no estacionamento e ficava eu e ela empurrando o Opala para ele pegar, para ela poder ir dar aula. Se eu estou hoje aqui, é porque minha mulher saía de madrugada para dar aula em Alphaville, para que os meus filhos tivessem a oportunidade de estudar num colégio bom. Sou grato. Qual é a sua gratidão? A quem você é grato ou grata? Não precisava, mas fez. Gratidão é quando o outro ou outra não devia, mas fez. Não era necessário, mas fez. Você pode dizer assim para mim: Ricardo, eu não creio em Deus, então como é que eu vou ser grato a Deus? Sei lá, meu amigo, seja grato
ao horóscopo, seja grato ao universo, seja grato a quem quer que seja, mas você não pode ser uma pessoa ingrata na vida. Porque a ingratidão nos transforma em pessoas avarentas, trancadas em nós mesmos. Olhe para a vida. Alguém está dando a mão para você. Alguém foi bom para você. Por mais infernal que sua vida tenha sido, alguém cuidou de você. Duas qualidades. Primeira. Segunda. Terceira. Reinvenção. O que é reinvenção? É a capacidade de programar o nosso computador interno, ou reprogramar o nosso computador interno a partir de novas situações. Eu tenho meu computador programado. Surgem novas situações, eu tenho que reprogramar o meu computador. O que acontece com Caleb? Caleb é chamado a se reinventar aos 85 anos de idade. Cara, isso aqui é lindo demais. Sabe por quê? Porque lá no Ceará tem um ditado popular que diz assim: papagaio velho não aprende a falar. E eu já vi esse ditado popular ser usado como desculpa para um monte de gente teimosa que recusa a reprogramar a cabeça, porque diz assim: não, eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar? Aqui está um homem que está na época de se aposentar, e ele está se reprogramando para voltar a ser soldado. Isso aqui é o general de pijama que volta para o quartel. Isso aqui é o professor que está aposentado ou aposentada e volta para a classe de aula. Aqui é o engenheiro que tem que se reprogramar para ser motorista de Uber. Sei lá. Aqui é a pessoa que perdeu uma perna e tem que se reprogramar para aprender a andar de novo com uma prótese. Entenderam? Uma pessoa uma vez me perguntou, é aquela velha história do Waze, né? Quem aqui não usa o Waze? O Google Maps. Você erra o caminho, aí ele faz plum, plum, começa a rodar e reprograma o caminho para você. Errou o caminho. Às vezes o pecado, às vezes eu errei, pequei. Pastor, eu pequei, fiz besteira na vida. Pois então, agora você tem que reprogramar seu caminho. A partir do pecado. Nós tivemos uma moça na Bethesda, uma jovem na Bethesda, muitos anos. Hoje ela já deve ser avó. Que ela falou para mim uma vez que ela engravidou. Quer dizer, ela falou para nós na Bethesda, para mim, para Jerusalém, ela estava grávida. Numa relação sexual que teve no corredor da escola dela, em pé. Ela e o rapaz transaram em pé no corredor. Aí eu pensei assim comigo: meu Deus, que prazer deve ter uma transa em pé. No corredor de uma escola, com medo de todo mundo, o negócio. E a vida da moça mudou. Num lance infortuito, mal pensado, imaturo. E ela veio conversar com a gente e eu disse para ela: agora você tem que reprogramar a sua vida. Tu está grávida, vai ter um filho, mas não é o fim. Não é o fim.
Eu estou com 85 anos, lá está a montanha que eu disse, com 40 que eu ia conquistar. Não consegui conquistar ainda, porque já estou com 85 anos, mas eu vou me reprogramar. Vou me refazer como pessoa. Então deixa eu dizer para vocês, não seja uma pessoa resoluta, do tipo, eu me acabo nas pedras, mas não mudo. Não, que burrice é essa? Não seja uma pessoa legalista, que diga assim, eu tenho essas certezas religiosas e não vou abrir mão, eu vou para o inferno, mas não mudo de opinião. Que é isso? Por quê? Não seja uma pessoa metódica, que tem transtorno obsessivo compulsivo, que diz assim, não, eu já criei essa rotina e vou morrer assim. Não está dando certo, muda, qual é o problema? Tira o pijama, põe o uniforme. Tira a sandália havaiana e põe tênis, põe um sapato, sei lá, muda, qual é o problema? E por último, a quarta, humildade. Vamos repetir de novo? Primeira é? Segunda? Terceira? E a quarta? Humildade. Josué é bravo, é guerreiro. Lá no Ceará a gente diz, é um cara porreta. Pau para toda obra, não tem medo. Mas olha o cuidado dele, quando ele diz assim, pois me dê aquela região montanhosa, que o Senhor me prometeu. E aí ele diz assim, se o Senhor, versículo de número 12, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo. Isso aqui é humildade. Eu não vou na minha força. Eu não me basto. Eu não sou suficiente sozinho. Eu pedi para vocês repetirem hoje no começo do culto. Juntos a gente vai mais longe. Sabe por que eu pedi para repetir isso? Porque essa semana eu ouvi uma frase que diz assim, sozinho você vai mais rápido. E é verdade. Sozinho ou sozinha, você vai mais rápido. Claro que não tem gente lhe atrapalhando, você vai mais rápido, sozinho. Mas junto, a gente vai mais longe. E na vida, o importante não é ir mais rápido. O importante na vida é ir mais longe. E o Caleb diz aqui assim, Caleb diz para o Josué, Josué, se o Senhor for comigo, e esse texto para mim é muito importante, porque ele aprendeu de Moisés, Caleb aprendeu isso de Moisés, que teve um evento, eu não vou entrar aqui porque eu não quero perder muito a atenção de vocês contando detalhes, mas teve um evento que Deus disse para Moisés, ele disse assim, Moisés, presta atenção Moisés, eu vou mandar um anjo à frente de vocês, um anjo, para abrir caminho. Moisés disse, não, Senhor, anjo não. Se o Senhor não for conosco, eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E eu acho que essa é a minha atitude, e eu acho que deve ser a sua atitude para o ano, para a vida,
para os projetos, para os planos. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu não quero ser uma pessoa que me basta. Eu não quero ser uma pessoa que vai sozinho. Eu não quero ser o protótipo do americano self-made man. A pessoa que se realizou sozinha. Não tem problema nenhum. Não, você que depende de Deus, você é um fraco. Tudo bem, eu sou fraco, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhuma dificuldade em admitir minha fragilidade e a minha fraqueza. Mas não me faça, Senhor, sair daqui. Não me faça empreender nenhum projeto. Porque isso é humildade. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não sou pastor sozinho. Eu preciso da sua companhia. Eu preciso do seu retorno. Eu tenho um amigo, muito amigo, ficou amigo através do... E ele deixou o pastorado para trabalhar numa empresa, numa organização multinacional. E ele uma vez falou assim para mim, ele disse: Ricardo, a coisa que eu mais sinto falta não é de pregar, a coisa que eu mais sinto falta é do abraço, é do aperto de mão, é do sorriso, que no mundo em que eu estou agora, empresarial, tem tão pouco. E quando eu era pastor da igreja, eu tinha tanto. E eu quero dizer isso para você, meu querido, minha querida. Vá com humildade. Porque hoje, você está forte. Hoje, você resolve a parada porque você tem vigor dos 25, 35 anos. Mas o Senhor disse para João: João, um dia você vai precisar que alguém lhe segure pela mão e ajude você a caminhar. Seja humilde na sua caminhada. Se você tiver essas 4 qualidades que eu vejo na vida de Caleb: fidelidade, gratidão, reinvenção e humildade, venha o que vier, o vigor, a força de Deus estarão com você. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.